Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, que é o quarto Evangelho. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o verso 6. Não é 1 João, é o Evangelho de João. Capítulo 3, e verso 3 ao 6. Esperar os irmãos encontrarem, não é difícil de encontrar, mas também já está ali no telão. Glória a Deus. João 3, verso 3. Se os irmãos encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. Então vamos ler em nome do Senhor Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por gentileza, sente-se de Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem nessa noite, queridos, é: conhecendo os crentes que são nascidos do Espírito. Esse é o tema da palavra. Pastor, qual a razão desse tema? A razão desse tema se encontra no capítulo 3 e no verso 6, que nós acabamos de ler. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ou é espiritual. De formas, queridos, que nós temos, de forma bem seleta, dois grupos de pessoas dentro das igrejas evangélicas. Nós temos aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são regenerados, foram regenerados pelo Espírito de Deus, são novas criaturas. E nós temos também um grupo de pessoas dentro das igrejas evangélicas que são nascidas somente da carne, que não são nascidos do Espírito. E nós temos esses dois grupos no meio evangélico. Agora, como é que eu identifico? Como identificar aquele que é nascido de novo, que é nascido do Espírito, e aquele que é nascido da carne? A razão dessa mensagem nessa noite é para que, glória a Deus, é para que nós, no final deste culto, venhamos saber identificar, primeiramente, por nós, se nós verdadeiramente somos nascidos do Espírito, ou se ainda somos somente nascidos da carne. Porque, querido, ser nascido de novo não é somente frequentar a igreja. Ser um crente nascido do Espírito não é só ser membro de igreja, ou obreiro numa igreja, ou a mesmo pregador, ou professor, ou qualquer outra coisa. Não. Existe muita gente, olha para mim, que é membro de igreja, que foi batizado nas águas, que é obreiro dentro da casa do Senhor. Tem gente que faz parte de ministério, prega, ensina, canta, toca, e não é nascido de novo. Eu quero que vocês compreendam, queridos, que isso também engloba o altar. Quando eu falo no altar, eu estou falando do ministério pastoral. Existem pastores que não são nascidos de novo. E a razão, queridos, de o evangelho hoje estar sendo escarnecido e muita coisa errada está acontecendo no nosso meio,
é exatamente devido a isso, porque tem muitos pastores que só são nascidos da carne, não são nascidos de novo. Pastor, então o negócio é tão sério, como é então que eu sei primeiro que eu sou nascido de novo? Como é que eu sei que o meu pastor é nascido de novo? Eu acho que nós entrarmos na palavra para aprendermos sobre isso é importante. Por que, pastor, que isso é importante? Porque segundo a palavra que nós lemos, somente aqueles que são nascidos de novo vão entrar no reino dos céus. Só crentes nascidos de novo vão morar no céu. Os crentes que são nascidos somente da carne não vão entrar no céu. Não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então logo nós entendemos que é um assunto importante, porque é um assunto de vida ou morte. É um assunto de ir para o céu ou de ficar fora do céu. Ah, pastor, então eu me interessei. Será que eu sou nascido de novo? Não sou eu, no critério humano, que vou julgar quem é nascido de novo ou não. Mas quem nos julga é o julgamento de Deus, a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei mais ou menos dentro desse contexto. Mas, como o próprio apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 3 e verso 1, que ele não se cansava de repetir certas coisas, porque algumas coisas que o apóstolo Paulo repetia, trazia segurança para a igreja. Da mesma forma, o assunto do novo nascimento é algo que precisa sempre estar sendo renovado na pregação e no ensino dentro da igreja. Até porque quando eu preguei sobre o novo nascimento, muita gente que está aqui nessa noite ainda não estava. Então é necessário sempre estarmos voltando. Glória a Deus, dentro de determinados assuntos, para que nós tenhamos o que? Segurança naquilo que a palavra de Deus diz. O critério que nós vamos usar não é critério humano, não é julgamento humano, até porque olhando para vocês, eu não tenho condições de dizer aqui quem é nascido de novo e quem não é. Às vezes, aparentemente, um crente tem todas as características de alguém nascido de novo. Mas, na verdade, em sua vida, em seus atos, em seu cotidiano, as pessoas descobrem que a pessoa não é. Então, quem diz que nós somos ou não nascidos do Espírito é a palavra de Deus. Vocês querem ouvir a palavra de Deus para saber se nós somos ou não somos nascidos de novo? Diga amém. Amém. Então nós vamos para dentro da palavra de Deus. João capítulo 3, verso 5, para nós compreendermos desde o comecinho. João capítulo 3, verso 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha para cá. Aquele que não nascer da água e do Espírito, olha para mim, não vai morar no céu. Não importa quem ele seja, o que ele fale, o que ele tenha, não importa a posição, se é membro, obreiro, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, ou seja o que for. Se não for nascido da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Esse critério foi criado por quem? Pelo próprio Jesus, e está registrado na palavra de Deus. Amém? Está aqui no Data Show e está na sua Bíblia.
É isso que a palavra de Deus está dizendo? Em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode entrar numa igreja evangélica, pode entrar num hall de membros, pode entrar num corpo de obreiros, pode entrar no ministério, mas no reino de Deus não entra. Deu para entender, queridos? E isso então é uma coisa séria, importante. E como Deus colocou responsabilidade no meu coração para com a igreja, eu não aceito que ninguém desse corpo fique sem saber a verdade a respeito da sua própria vida. Então, aproveitando a igreja cheia, lotada como está hoje, no dia de domingo, nós vamos trazer esse assunto. Porque se eu trouxer esse assunto durante a semana, por causa da faculdade, colégio e trabalho, muita gente não vem. Então, só tem uma forma de nós aprendermos a palavra, o quê? Aproveitando que todo mundo vem para a igreja no domingo. Amém, queridos? Aos poucos, os pastores que têm responsabilidade diante de Deus e que amam a igreja, estão tendo que transformar os cultos de domingo à noite em culto de doutrina. Por quê? Porque uma boa parte dos crentes foge de culto de doutrina. Não vem a culto de ensino da palavra. Então Deus me ensinou uma estratégia. Para os que não aparecem na semana, o Espírito Santo espera e pega no domingo. Aleluia. De formas que ninguém fica de fora. Amém, queridos? Você quer saber se você é nascido de novo ou não? Amém? Pastor, sendo confirmado que eu sou nascido de novo, glória a Deus e aleluia, louve ao nome do Senhor e continue. Pastor, eu aprendi nessa noite, pastor, ainda não nasci de novo. Comece de hoje o arrependimento, colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida, e não perca mais tempo, porque estar na igreja sem ter certeza da salvação é perca de tempo. Está perdendo tempo e está correndo dois riscos. Quais são? Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, e o que não é nascido de novo ficar para a grande tribulação e para conhecer o anticristo. E se morrer, não vai para o céu. É um risco, sim ou não, irmãos? Então é importante o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Primeiro lugar, queridos, em cima de João capítulo 3, verso 5, nós precisamos entender o que é nascer da água e do Espírito. Vamos entender primeiro o nascimento natural do ser humano, pelo qual todos nós passamos pelo mesmo processo. Uma criança, quando ela começa a ser gerada no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, essa criança, ela começa a ser gerada dentro de uma bolsa, dentro de um saco de pele, que se enche de água e que vai se elastificando, vai ficando maior, de forma que a criança é gerada dentro de água. Essa água chama-se líquido amniótico. Todos nós passamos por esse processo. E fisicamente, no processo natural, entenda, todos nós fomos gerados pelo Espírito e pela água. Qual é o Espírito que nos gerou no processo natural, no ventre da nossa mãe? O Espírito de vida, que quando a criança é fecundada e o coraçãozinho começa a bater, aquela criança já é viva, já tem vida e já tem Espírito. Por isso é que a palavra de Deus é contra o aborto, porque já está vivo, embora esteja ainda em começo de formação no ventre, no útero da mulher, mas já é um ser vivo.
E se é um ser vivo, já tem espírito de vida. Então o espírito de vida vai gerando a criança na barriga da mãe, e essa criança ela é gerada, ela cresce, se desenvolve dentro de uma bolsa com um líquido dentro, um líquido amarelado, chamado de líquido amniótico. Quando a mulher chega aos 9 meses, 10 dias antes ou 10 dias depois, acontece o que muita gente conhece: corre para a maternidade porque a bolsa estourou e é água que não acaba mais. Sim ou não? Mamães de plantão nessa noite, não é desse jeito? Isso naturalmente. Nós somos gerados pelo espírito de vida, pelo espírito humano, dentro de uma bolsa de água. Da mesma forma, o Espírito Santo nos gera uma nova criatura, o Espírito Santo sendo o espírito de recriação, o espírito de vida, nos gera através da água. Ah, pastor, o senhor está se referindo ao batismo nas águas? Não. Quando a palavra de Deus diz que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, aí não está se referindo à água batismal, não está se referindo à piscina, ao rio, à lagoa, ao açude, aonde você foi batizado. Esta água, ela é tão espiritual como o Espírito que nos gera. Essa água é a palavra de Deus. Todo crente nascido de novo que é salvo, todo nascido de novo é salvo, e todo salvo é nascido de novo. Ele passou por esse processo, ele nasceu, ele foi gerado pela água através da vida do Espírito. Qual Espírito? Espírito Santo. Pastor, eu passei a minha vida acreditando que esse versículo de João, capítulo 3, versículo 5, eu estava falando de batismo nas águas. E eu estava tão contente, tão feliz, porque eu já desci as águas 3 vezes. Mas não é disso que a palavra de Deus está falando. No mundo espiritual o processo é o mesmo. Nós somos gerados da água e do Espírito. Diga assim: no mundo espiritual, diga de novo, no mundo espiritual o processo é o mesmo do natural. Diga assim: nós somos gerados da água e do Espírito. A água, queridos, de acordo com João capítulo 15, verso 3, é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Glória a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É o Senhor Jesus Cristo dizendo e falando para os seus apóstolos, naquele dia em que ele lavou aos pés dos seus discípulos, em que Pedro, se adiantando, disse: Senhor, já que se eu não for lavado não terei parte contigo, lava-me também não só os pés, mas lava-me também a cabeça. E Jesus olhou para ele e disse: aquele que já foi lavado não precisa se lavar de novo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus nos limpa como se fosse água, nos lava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Tanto João capítulo 15, verso 3, como na epístola de Tiago, lá na frente na Bíblia, capítulo 1 e versículo 18, glórias a Deus.
Tiago 1:18. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. O embrião natural, ele é gerado dentro de uma bolsa de um líquido chamado amniótico. Ele é gerado e ele cresce até o dia do seu nascimento. Pela vontade de Deus, nós fomos gerados pela palavra. Então, a palavra é a água de João, capítulo 3, versículo 5. Não é a água do batismo, não é a água natural, não é H2O da terra. O que nos gera para o reino de Deus, para morar no céu, para ter o nome escrito no livro da vida, é a ação do Espírito Santo, trabalhando em nós um processo chamado regeneração, através do efeito da palavra de Deus na nossa vida. Glória a Deus! O material que o Espírito Santo usa para trabalhar, para mudar as nossas vidas, para nos transformar, para nos libertar, para nos fazer novas criaturas, é a palavra de Deus. E você vai dizer isso para o seu irmão nessa noite. Você vai dizer assim: irmão, o material que o Espírito Santo usa para transformar uma velha criatura numa nova criatura é a palavra de Deus. Diga: valorize a palavra de Deus. Aleluia! Ele nos gerou. Mas também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, confirma o que eu estou ensinando aqui nessa noite. Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Diga assim: o que nos gera para o reino de Deus, o que nos gera para o novo nascimento é a palavra de Deus, a água do céu. Aleluia! Aplauda o Senhor com vontade. Então, queridos, a igreja evangélica brasileira não está gerando filhos sadios para o reino de Deus. Por quê, então? Porque está faltando água. Está faltando a palavra. O que é que nos gera? Você acabou de aprender pela Bíblia. A palavra de Deus. E se no altar não tiver a genuína palavra de Deus, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na sua recriação? Como é que ele vai nos regenerar? Como é que ele vai nos recriar? Como é que ele vai criar em nós uma pessoa nascida de novo, se não tem como ele gerar, porque está faltando a água? Por isso é que os pastores deveriam parar de perder tempo, de pregar tanta besteira em cima do altar, e perder tempo e contar história e trazer conjectura ou qualquer coisa para agradar as pessoas, e pregar a palavra. A igreja brasileira está precisando de ouvir a palavra urgentemente, porque só através da palavra o Espírito Santo tem material para gerar crentes espirituais nascidos de novo para o reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos?
Por isso a palavra de Deus deveria ser pregada, ensinada. A palavra de Deus, não é a palavra do homem, não. Não é a interpretação humana, não. Não é história arrancada do Antigo Testamento com a minha interpretação do texto, não. É Bíblia. Palavra, capítulo, versículo, de preferência, Novo Testamento, Evangelho, a Epístola de Paulo, as cartas dos apóstolos, para Deus gerar em nós uma nova criatura. Mas que coisa triste, grande parte dos mais de 40 milhões de evangélicos que estão enchendo as igrejas do Brasil não tem água para serem gerados. Isso é uma tristeza. E o resultado disso é essa igreja brasileira híbrida, misturada, mística, e tanta heresia, e tanta mentira, e tanta coisa, que não é evangelho. Por quê? Por falta de quê? Da palavra, que não está sendo pregada. Não sei, talvez alguém nessa noite tenha se decepcionado, alguém dizendo, vamos visitar aquela igreja, porque o pastor lá prega muito. Eu não prego muito, eu falo muito, mas pelo aquilo que Deus me dá, a minha responsabilidade com respeito a você e por amor a você é trazer a palavra de Deus, porque é o veículo pelo qual o Espírito Santo vai usar para recriar, para fazer uma nova criatura em você. Aleluias. Queridos, o Espírito que fala em João capítulo 3 e verso 5 é a obra regeneradora do Espírito Santo. Tito, capítulo 3 e verso 5, é uma epístola pouco conhecida e pouco lida. Epístola de Paulo a um obreiro chamado Tito. Capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nascer da água e do Espírito é nascer da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo em cima da palavra de Deus, criando em nós uma nova criatura. Quem está entendendo faz assim para mim. Eu estou só te dando uma ideia do que é nascer da água e do Espírito. Então surge uma pergunta: como é então que eu sei que sou nascido do Espírito? Como é que eu sei? Acho que sou nascido do Espírito porque faz 15 anos que eu estou na igreja evangélica. Tem gente que faz 30 anos que está na igreja evangélica e não é nascido de novo. Eu sou nascido de novo porque sou dizimista. Até gente que não é crente é dizimista. Eu sou nascido de novo porque sou obreiro. Tem uma grande parte de corpo de obreiro que, se Jesus voltar agora, não vai ser arrebatado e, coitado, se morrer, desce para o inferno. Mas eu sou nascido de novo porque sou irmão do pastor. Pior ainda, porque uma grande parte dos pastores não são nascidos de novo, são nascidos da carne. E quem é nascido da carne só gera filhos na carne, segundo a sua espécie. É por isso que nós temos igrejas e ministérios inteiros que é carne pura. É um açougue completo. É o mundo inteiro com o nome de igreja. Carnaval, quadrilha, boate e tanta coisa mundana. Mas pastor, por quê? Porque nem o pastor é nascido de novo, ele é nascido da carne. E só gera filhos da carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é uma igreja, é o free for. Como é então que eu sei que eu sou nascido de novo? Primeiro, quando Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida?
Qual é a prioridade da sua vida? O que é que está em primeiro lugar no seu coração? Agora você se examina e você encontra qual é a prioridade da sua vida. Prioridade da sua vida é correr desesperadamente para ganhar dinheiro? Desculpa eu lhe dizer, mas se você vive feito um louco, correndo dia e noite para ganhar dinheiro, o seu Deus não é o Deus vivo, o eterno, todo-poderoso. Seu Deus é Mamon. Seu Deus é a riqueza, é o dinheiro. Qual é a primeira pessoa que ocupa o primeiro lugar no teu coração? Crentes nascidos de novo não podem viver sem Deus. A pessoa mais importante da sua vida, Deus, Jesus. Pode sair, passar tudo, pode ser o que for acontecer, Deus em primeiro lugar. Agora, quem é a primeira pessoa, ou a pessoa que ocupa o primeiro lugar na tua vida? É o teu marido? Se o seu marido morrer, você quer morrer junto? É o pai? É a mãe? É a faculdade? É o teu carro? O que é que ocupa o primeiro lugar no teu coração? Primeira coisa que você pode nessa noite se examinar, e você mesmo tem a resposta: crente nascido do Espírito, crente nascido de novo, crente salvo, crente que tem o nome no livro da vida. A primeira pessoa que ocupa o primeiro lugar na sua vida é Jesus. Deu para entender, irmãos? Podemos passar tribulações, podemos ter perdas na vida, podemos até mesmo ficarmos entristecidos, mas nós só não podemos viver sem Jesus. E eu pergunto, examina o teu coração. Quem tem a primazia? Quem tem o primeiro lugar na tua vida? Crente nascido de novo, o primeiro lugar da sua vida é Jesus. E isso não é ser fanático, isso é ser salvo. Aleluia. Eita, pastor, a prioridade da minha vida aqui é outra. Então você precisa rever os seus conceitos. Você precisa colocar Jesus no lugar de honra que Ele merece. Você precisa colocar a sua vida no altar e no plano e na vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque se Jesus vier e Ele não for a primazia, o primeiro lugar da tua vida, você fica. Ou se você morrer, você não vai para o céu. Por quê? Porque não é nascido de novo. Pastor, essa palavra, ela tem peso. E é para ter mesmo. E é para nós nos examinarmos mesmo. É para nós pensarmos na nossa vida. Qual é a prioridade da tua vida, mãe? É os teus filhos? Quem é que toma o primeiro lugar no coração, no teu assento principal do teu coração? É o teu filho, mamãe? Se Jesus permitir que o teu filho morra, você sai da presença dele e deixa Jesus. Então o teu Deus não é o Deus vivo, é o teu filho. Porque quando nós somos salvos, sim, podemos sofrer, podemos chorar, podemos nos entristecer, mas nós vencemos e continuamos servindo a Deus. Quem é a prioridade da tua vida? É o teu emprego? É você ganhar dinheiro? É trocar de carro? É andar bonito? Precisamos rever os nossos corações. Diga assim: crente, salvo, nascido de novo, ninguém toma o lugar de Jesus no seu coração. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 12, verso 30. Bíblia Sagrada. Aleluias. Marcos 12 e 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Eita Deus!
Sua vida gira em torno disso? Parabéns, você é nascido de novo, foi recriado, foi regenerado, seu nome está no livro da vida. Se Jesus voltar ainda esta noite, nós vamos se encontrar subindo na direção dele, cantando o hino da vitória. Aleluias. Palavra boa é a palavra que nos coloca para meditar, para examinarmos a nossa vida e o nosso coração. Palavra boa não é aquela que faz os crentes vibrarem, entrarem no emocionalismo e pular das cadeiras, não. Palavra boa é aquela que faz você pensar na sua própria vida. E é disso que a igreja está precisando hoje. Chega de festa, chega de oba-oba, chega de mentira, chega de invenção. A igreja precisa de palavra. Aleluia! Aleluia! Porque ainda hoje tem pessoa que está aqui agora ouvindo a palavra, e quando for antes de dormir vai fazer um concerto com Deus e vai dormir salvo. Aleluia! Vai se arrepender e vai dizer: Senhor, examinei o meu coração, o Senhor não estava em primeiro lugar na minha vida. Pastor, Jesus em primeiro lugar na minha vida. Você coloca Jesus e as coisas de Jesus, aí daí você tira se ele está em primeiro lugar na sua vida. As coisas de Jesus é se der, se sobrar tempo. Eu já falei sobre esse crente, é o crente se der. Irmãos, o culto de domingo, se der eu vou. Irmão, vai ter culto na quarta, se der. Dá vontade de dizer assim: Pai do Senhor, irmão, se der. Glória a Deus. Aleluia. Como é então que eu sei que eu sou um nascido de novo, um nascido do Espírito? Quando Deus está em primeiro lugar na minha vida. Quando é que eu sei que sou um crente nascido de novo? Quando eu adoro a Deus do jeito que Deus quer ser adorado. Pastor, nunca tinha ouvido falar nisso, e é verdade. A Bíblia fala no modelo dos adoradores, queridos. Aqueles que Deus procura. E eu tenho uma mensagem com esse tema: os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23 e 24, manifesta, mostra o perfil do adorador que agrada a Deus. Aleluias. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, em que eu nunca vi tanto movimento com o nome de adoração. Louvorzão, vigilhão, e tanta coisa que se faz hoje com o nome de vamos adorar. Não vejo ninguém preocupado em perguntar: Senhor, nós estamos te adorando da forma que te agrada? O Senhor está recebendo a nossa adoração? O Senhor está atentando para nós? O Senhor está vendo a nossa adoração? A nossa adoração está perfeita diante de Ti? Não, está todo mundo indo para show evangélico, pulando, gritando, suando, levantando a mão, dançando, com o nome de adoração. E na maioria deles não tem nada de Deus naquele evento. Deus está a quilômetros de distância daquilo, e muitas vezes Deus está com nojo daquilo. E o grande beneficiado é o cantor e a produção, que cobra 30, 40, 50, 200 mil por um show. Isso é adoração? É não, é comércio. Deu para entender, irmãos? Comércio com o nome de adoração. Show, louvorzão. João 4, 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Essa é a forma correta da adoração a Deus, e a adoração que Deus recebe, e os adoradores que Deus procura. Aleluia! O verdadeiro adorador adora a Deus com a sua vida. Não adora a Deus só com a boca.
só com cântico, só com instrumento. Não, porque se for uma coisa superficial, Deus não recebe. É barulho, não é adoração. Não se pode divorciar, separar a vida do adorador da adoração que ele presta. Deus recebe a adoração do adorador que o adora com a vida, com o testemunho. E está todo mundo preocupado só em cantar. Será que aquele que é o alvo da adoração está recebendo a adoração? Está feliz com a adoração? Isso é que nós deveríamos perguntar. Pastor, nós cantamos. Cantar é uma coisa, adorar é outra. Alguém pode cantar aqui hoje à noite, muito, e amanhã de manhã não adorar a Deus em absolutamente nada, com a sua vida dando mau testemunho. Ontem eu adorei. Aonde? Você cantou. Porque o adorador adora a Deus aqui, adora a Deus em casa, adora a Deus no trabalho, adora a Deus dentro do ônibus, adora a Deus no colégio, adora a Deus na faculdade. Ele é um verdadeiro adorador. Ele adora a Deus com a sua vida. Como é que eu sei que eu sou um nascido de novo? Quando eu adoro a Deus do jeito que agrada a Deus. Pastor, o negócio pegou agora. É para pegar mesmo. O negócio aqui, meu irmão, é a tua vida. Teu passaporte está comprado? Está com ele garantido? Passagem está carimbada? Então pensa na tua vida. Não se zanga comigo não, filho. Tenho muito respeito por você e me amo tanto, e o Espírito Santo também, que te pega num domingo à noite dessa e te dá uma palavra dessa. Aleluias. Crente nascido de Deus, nascido de novo, nascido da água e do Espírito, é um verdadeiro adorador. Diga isso para o seu irmão, tem coragem? Diga assim: crente, nascido de Deus, nascido de novo, que vai morar no céu, é um verdadeiro adorador, do jeito que Deus quer. Aleluia. Todo mundo hoje diz assim: não, eu sou levita, eu vivo adorando. Vai levitar onde, meu filho? Não, meu filho, o negócio é diferente. Há muita gente que para adorar a Deus adora com a boca, mas o coração está vazio e longe dele. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 6. Aleluia. Será que a igreja precisa ouvir uma coisa dessa? Sim. Precisa. Isso vai de encontro a tudo que essa geração de evangélico está ouvindo por aí, viu, irmão? Marcos 7,6 diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então alguém pode cantar e não ser adorador, porque o verdadeiro adorador, primeiro, tem Deus em primeiro lugar na sua vida, se preocupa com a sua vida e com o seu testemunho, e adora a Deus na igreja, e adora a Deus em todo canto, e se preocupa para não estar andando em pecado, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Você consegue entender, meu irmão? Então a gente vê que muita coisa por aí não é adoração, é barulho. E Deus está longe do negócio. E tem determinadas adorações, meu irmão, que eu acho que lá em cima Deus tem vontade de dizer assim: vontade de dar um cascudo. Deus já fez isso com Israel uma vez. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, capítulo 5, verso 21 a 23. Aleluia. Você vai ver o Deus falando a respeito dos adoradores daquela época. Amós capítulo 5, versículo 21 diz assim: aborreço, desprezo as vozes das festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Meu Deus do céu,
e ainda me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, não atentarei para as ofertas pacíficas de nossos animais gordos. Afasta de mim o estrepido dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Porque eram pessoas que cantavam, mas não adoravam. E Deus não quer cantor, Deus busca adorador, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Crente nascido de novo é adorador. Agora, querido, verifica o teu coração. Se junte comigo não, filho. Quem me deu essa palavra foi o Espírito Santo. Tenho muito respeito por você e te amo. Mas a verdade eu tenho que dizer. Para quê? Para colocar as coisas em ordem na tua vida. Aleluia. Deus recebe o sacrifício de louvor. Qualquer tipo de louvor não. O louvor sacrifício. Mas qual é o sacrifício que tem em louvar? Não é só abrir a boca e cantar? E se a garganta secar, não é só beber água? Então o que significa sacrifício de louvor? O que é que a Bíblia está falando sobre sacrifício de louvor? Querida, a Bíblia está falando sobre a pessoa sacrificar a sua vida para servir a Deus. Sacrificar a sua vontade, sacrificar o seu desejo, sacrificar a carne. Aí quando essa pessoa que anda em sacrifício de vida louva a Deus, Deus recebe esse louvor. Quem entendeu o que eu falei? Sacrifício de louvor. Se esse sacrifício de louvor não é o sacrifício da nossa vida, não tem razão de ser escrito isso. Porque cantar não sacrifica ninguém. Sacrifício de louvor é a vida do adorador louvando a Deus junto com a sua voz. Quem entendeu o que eu falei? Meu Deus do céu, a igreja está meio assim, mais ou menos assim. Tem uns que estão rindo, outros que não conseguem mais. Jesus. Me dê só mais uns minutinhos para mim terminar essa mensagem hoje, que eu tenho uma palavra muito boa no final. Tenha paciênciazinha, 8h30. Qual é um verdadeiro nascido de novo? Como é então que eu sei que eu sou nascido do Espírito? Quando eu tenho interesse pela palavra de Deus. Aleluia. João 14:21. Crente que só pega na Bíblia, meu irmão, para botar debaixo do braço e vir para a igreja, não tem lá muito interesse na palavra, não. Crente que uma hora dessa olhou para o relógio e disse: pastor, já deu tempo regulamentar, isso aqui não é nem jogo. 8h30, pode encerrar que eu não aguento mais ouvir essa palavra. Você gosta da palavra? Porque crente salvo gosta da palavra. Não fica olhando para o relógio impaciente dizendo: tomara que acabe logo. Meu Jesus. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, ele é que me ama. Pode passar o dia todo dizendo: eu te amo, Jesus. Se você não gosta da palavra, não guarda a palavra e não se esforça para viver a palavra, você não ama. Pastor, que palavra dura? Duro não, filho. Duro vai ser ouvir de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim, não vos conheço. Enquanto ainda estamos aqui, temos o direito de se consertar. Aleluia. Colocar a vida no altar, consertar a vida, se arrepender. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho mais alguns versículos. Versículos 23 e 24 de João 14. Olha o que é que diz a Bíblia. Eu quero chegar aqui num ponto importante dessa pregação. Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, é João 14:23. 21, aí vai para o 23. Isso. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual é a prova que ama? Qual é? Vocês estão entendendo, irmãos?
guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada na pessoa do Espírito Santo. Oh, coisa linda, igreja. A prova de quem ama Jesus é o quê? Guardar a palavra. Crente nascido de novo faz o quê? Ama a palavra, guarda a palavra. Mas guardar a palavra não é chegar em casa e botar no armário não, irmão. É fazer que nem o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Isso é guardar a palavra. Amém, irmão? E aí, como é que fica o negócio? Está nascido de novo ou está mais ou menos assim? Quem me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem ama, guarda. Quem não ama, não guarda. É Bíblia? Então você é quem julga. Amém? Estou pertinho de terminar. Como é que eu sei então que eu sou uma pessoa nascida do Espírito, nascida de novo? Quando eu não falsifico a palavra de Deus. Quando prego a palavra de Deus como ela é, autêntica, real, verdadeira, quer goste, quer deixe de gostar, quer ouça, quer deixe de ouvir, quer venha de novo, quer não venha, mas a palavra de Deus é prioridade. Como ela é, sem falsificação, sem invenção, sem criação. E esse ponto eu reservei para os pastores. Vou pregar para mim agora. Está aqui o dedo na minha cabeça. Está ouvindo, Barbosa? É tu. Como é que eu sei que um pastor é nascido de novo? Como é que eu sei que um pregador é nascido de novo? Como é que eu sei que um apóstolo, está cheio de apóstolos por aí, é nascido de novo? É porque grita, é porque pula, sapateia, roda, cai, estribucha? É porque fala bonito, é porque tem retórica, é porque isso, aquilo, não. É porque respeita a palavra de Deus como ela é e prega a palavra de Deus como ela é. Aleluia. Um pastor, pregador, presbítero, pode ser quem for, obreiro, que é nascido de novo, respeita a palavra e não falsifica a palavra. Aí sim é um crente nascido de novo. Tem entrada no céu. Aleluia. 2 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 17. Aleluias. E vocês vão já tomar um susto pelo que eu vou dizer. Mas ainda, pastor, começou agora. Aleluia. Não se esqueça. Todo aquele que falsifica a palavra de Deus não é nascido de novo. Porque crente nascido de novo respeita a palavra. 2 aos Coríntios 2 e 17 diz assim: porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Isso aqui é um pregador, pastor, seja o que for, nascido de novo. Não falsifica a palavra. Deixa eu falar a respeito de uma falsificação conhecida e lucrativa. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Malaquias capítulo 3, verso 10 e depois o verso 11. Aleluia. Pastor, se eu tenho coragem de pregar isso domingo à noite, tenho coragem de pregar tudo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Malaquias capítulo 3, verso 10. Isso aqui é mais conhecido, meu filho, do que farinha d'água. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual é o crente que nunca ouviu isso? Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. 11.
E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide no campo, e a vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, o que é que tem de falsificação nesses versículos que o senhor acabou de ler? Querido, dizer que esse devorador ali é demônio é uma das maiores falsificações da palavra de Deus que eu conheço. Aquele devorador ali, que todo mundo diz que é um devorador, que é um espírito maligno, que é um demônio, que quando a pessoa não é dizimista, aí esse devorador, que é um demônio, segundo o que o pessoal diz, vai tomar o dinheiro da pessoa, vai dar prejuízo, vai fazer mal à pessoa. E a pessoa com medo, não, você é dizimista, olha lá e vem o devorador. Aí vem, não, o devorador vai puxar o meu pé, o devorador vai queimar minha geladeira, o devorador vai queimar minha televisão, olha o devorador. Aí passa um mês, por algum motivo ou outro, aí não tira o dízimo, aí dá uma encostadinha no carro, quando está tirando, é o devorador. A Bíblia não dá nenhum respaldo em canto nenhum para chamar esse devorador aqui de Malaquias capítulo 3 verso 11 de demônio devorador de dinheiro. Em canto nenhum da palavra. Isso é uma falsificação do significado da palavra. Glória a Deus. E crente, pastor nascido de novo, não falsifica a palavra, prega a palavra como ela é, mesmo que tenha prejuízo. Aleluia. Dizer que esse devorador é um demônio é falsificar a palavra. Por quê? Porque está escrito, queridos, que Jesus está acima de todos os demônios. Se esse devorador é um demônio, então ele tem que cair aos pés de Jesus. Então ele tem que obedecer a uma ordem dada em nome de Jesus. Porque segundo o que estão ensinando por aí, com falsidade e com mentira, olha para mim, escuta. Esse devorador de Malaquias 3:11 é um espírito maligno, é um demônio devorador de riqueza, de dinheiro e de finança. E que ele não cai por nada, a não ser pelo dízimo. Então o dízimo fica acima do nome de Jesus. Porque se é um demônio de verdade, ele tem que cair de joelhos diante do Rei da Glória, que está acima de todo principado, potestade e nome que se nomeia. Aleluia. O senhor está entendendo, meu irmão? Mas esse devorador sem vergonha aí só cai diante de dinheiro. Não tem nome de Jesus que expulse ele, nem que derrube ele. Nota de 100, de 50 de preferência. Deu para entender, irmão? Quem está entendendo? O negócio é sério, meu filho. Dizer que esse devorador aí é demônio é falsificar a palavra como ela é. Por quê? Porque esse devorador de Malaquias 3:11 é gafanhoto. É bicho que come planta. E quando diz que ele vai abrir as janelas do céu, lá em Malaquias 3:10, está falando de dar um bom inverno e trazer chuva para que haja plantação e colheita. É Deus falando para uma nação de agricultores e de pecuaristas, que quando não tinha chuva, vinha miséria. Deu para entender? Agora, falsificar a palavra e chamar esse devorador de Malaquias 3:11 de demônio não é pregar a palavra como ela é. Você está entendendo, meu filho? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, mas a verdade precisa ser dita. Eu não sou falsificador da palavra. Aleluia. Jesus está acima de todos os demônios. Efésios 1 versículo 20 e 21. Glória a Deus. Efésios 1, versículo 20 e 21. Aleluia. Está chegando.
Aleluia. 20 e 21. O que é que diz a palavra de Deus? Aleluia. Que manifestou em Cristo o poder de Deus, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. O 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, até do devorador, não só neste século, mas também no século vindouro. Diga assim: Jesus está à direita do Pai, acima de todo principado, potestade, de todo espírito imundo e de demônio. Se devorador é demônio, está debaixo dos pés de Jesus. Mas segundo os falsificadores da palavra, o devorador de Malaquias 3:11 só cai diante de dinheiro. E o nome de Jesus perdeu o poder? Alguém pode me responder isso? O nome de Jesus não expulsa esse demônio, não. E o poder que Jesus deu para a igreja, em meu nome expulsarão demônios. Se é um demônio, por que só dinheiro derruba ele? Vocês não acham que isso é um evangelho de conveniência? Isso é uma falsificação da palavra. E pastor nascido de novo não falsifica a palavra, está escrito lá em Corinto. Você entendeu, meu filho? Aleluia. Pastor, nunca tinha ouvido falar nisso, porque o negócio ainda é pior, irmão. Ainda vai mais longe. Joel capítulo 1, verso 4. Agora é que a falsificação vem grande, meu irmão. Pior do que nota de 500. Dizer que Joel capítulo 1, versículo 4, está falando de demônios, é tão verdadeiro quanto nota de R$3. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Segundo a falsificação da palavra dos falsos pregadores, gafanhoto é demônio, locusta é demônio, pulgão é demônio e lagarta é demônio. 4 demônios que agem na vida financeira. Se não for o dizimista, olha os gafanhotos, irmão da lagarta, primo da locusta, irmão do pulgão. Meu irmão, isso aí é uma deturpação da palavra tão grande. Eu trouxe para vocês um negócio, dá para ver daí? Seminário da Prosperidade. Programando para prosperar à luz da Bíblia. Conheci um cidadão que passava de igreja em igreja dando esse seminário da prosperidade. Conversei no particular uma vez e descobri como era que funcionava. Ele chegava para o pastor, só escolhia igreja que tinha muito membro, e dizia: pastor, eu tenho um seminário da prosperidade, mas nesse seminário só quem vai prosperar é nós dois. Porque eu vou ensinar sobre a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Vou deixar o povo apavorado com medo dessas coisas, achando que são 4 demônios terríveis. E no final eu lanço um apelo para quem der mais oferta. Depois a gente conta, tu leva o teu e deixa o meu. Eu estou falando sério. O cortador, aqui no seminário da prosperidade do Criatura, legião do cortador, permanece 24 horas por dia na vida do homem que não obedece a Deus. Essa legião de demônios tem o poder de cortar, bichar, arrancar as riquezas e tomar os bens materiais e comer o salário. Ô bicho doido por dinheiro, meu irmão. Ei, cadê o versículo da Bíblia que prova isso? Quantos? Cadê? 0. Nenhum. Meia referência, tem não. Uma palavra, tem não. Uma vírgula, tem não. Só a palavra do homem, isso é falsificar a palavra.
entendendo, igreja? Glória a Deus. Esse é o cortador, viu? Aí tem o segundo, migrador. Migrador significa ser inconstante, não permanecer em lugar nenhum, a cada hora está num lugar diferente se mudando. A legião de demônio do migrador é aquele tipo de demônio que não permanece constante, agindo no seu patrimônio, leva as riquezas, os bens materiais e vem todo mês para comer. Será o galego? Ou é a fatura do cartão? Ou será a conta da luz? Sei não. Quantos versículos comprovam isso? Nenhum. De acordo com o seminário do homem. Nem meio não tem aqui. Nem metade de um versículo não tem aqui. Isso é falsificar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Estou passando um pouquinho do horário, mas vai valer a pena, irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Nunca mais vão fazer você de besta. Pode fazer outro, mas crente que vem aqui ouvir a palavra, nunca mais vai ser besta e ter medo dessas coisas. Amém? Quando você vê algum falsificador da palavra pregando sobre isso, você diz assim, caiu mais não, já conhece a palavra. Aí tem o outro, devorador. Legião de devorador é a mais arrasadora de todas as outras legiões. Faz medo, viu? Quando esses demônios se manifestam na vida de uma pessoa, eles deixam a pessoa passando fome. Rapaz, um bicho desse é horrível. Esse aqui, meu irmão, só arreda o pé com nota de 50 para cima. No bolso do pastor, é claro. Porque o tal do devorador não ganha nada. Leva nada para casa. Trabalho de graça. Tem o último, destruidor. Legião do destruidor é assassina. Essa legião induz a pessoa que não é dizimista a ficar em desespero até cometer suicídio. Vou até beber água com essa. E aí, quem é que fica sem dar dinheiro diante de um negócio desse, meu filho? Com medo de perder tudo, com medo de passar fome, com medo de ir até o desespero e se matar. Meu irmão, dá até o que não tem. Pode estirar o lençol. Quem não tiver dinheiro, leva aliança, relógio rei, tudo que não tiver. Mas alguém tem que dar alguma coisa, meu filho. A pessoa arruma de bicho desse, tudo dentro de casa. Vocês estão vendo, irmãos? Pastor, pregador, professor nascido de novo não falsifica a palavra. Deu para entender? Quem entendeu? Pastor, o senhor está falando a verdade? Aleluia. Dizer que Joel 1:4 está falando de demônios é fazer uma aberração da Bíblia. É torcer a palavra até sair sangue. Meu irmão. Porque Joel capítulo 1, eu vou terminar com vocês só lendo e vocês vão entender um negócio chamado contexto. Isola o versículo 4 e chama todos esses bichos aí de demônio. Gente, ó, lagarta. É lagarta mesmo, que depois vira borboleta. No estágio dela de lagarta, ela come folha. Alguém já viu? Se der uma praga de lagarta numa lavoura, coitado do agricultor, está falido. E o que Deus, olha para mim, Deus está dizendo em Joel o seguinte, que por causa da desobediência do povo, Deus tinha permitido que essas pragas viessem sobre a nação. Sobre uma nação de agricultores. E por causa dessas pragas, o povo estava passando necessidade, por causa de desobediência, deixando de adorar a Deus para adorar ídolos. Não tinha nada a ver com dinheiro. Vocês estão
entendendo, irmãos? Aí o próprio Deus chama essas 4 criaturas, lagarta, gafanhoto. Gafanhoto é aquele grandão que quando ele dá numa lavoura ele não deixa nada, ele pela tudo, é uma praga terrível na vida do agricultor. Aí depois vem a locusta, muita gente não sabe o que é. Locusta é um gafanhoto pequenininho. Às vezes ele é verdinho, às vezes ele é marronzinho, ele dá um pulo alto. A lagarta come a folha, o gafanhoto come a folha e quebra até o talo. A locusta fura a planta e bebe a seiva. E depois vem o pulgão, o nome já está dizendo, é uma pulga grande. Dá na planta, ela suga da seiga do buraco que a locusta deixou e secreta, deixa uma secreção doce. Depois que ela vai embora, o pé é atacado pelas formigas que acaba de matar. Só faltou o demônio formiga aí. Deu para entender, irmãos? Quem entendeu o que eu estou ensinando? Você não está passando o tempo, mas você não está perdendo o seu tempo. Nunca mais vão te fazer de besta. E nunca mais vão fazer medo a você. Diga assim: conhecereis a verdade. A verdade libertará. Diga: eu estou sendo liberto pela verdade nessa noite. Dê glória a Deus. 1:5. Vamos ver o contexto, ver se fala de demônios. Versículo 5. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todo aquele que bebeis vinho, por causa do mosto, por causa do vinho, porque tirado é da vossa boca. Tirado o que? O vinho. Olhe bem, o que é que Deus está dizendo? Vamos até do versículo 5 ao 12, só contexto. Porque uma nação subiu sobre a terra. Que nação? Aqueles insetos sobre a lavoura. Uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são como dentes de leões e tem queixadas de um leão velho. Quer dizer, come muito. Fez da minha vide. Vide é planta? É videira. É a planta que dá o que? A uva. Fez da minha vide uma assolação. Tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou-a por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Quer dizer, matou a planta. Continua. Lamenta como a virgem que está cingida com pano de saco pelo marido da sua mocidade. Isso é uma comparação da perda. Foi cortada a oferta de manjares, a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor estão entristecidos. Por quê? Porque a nação empobreceu. O campo, a lavoura está assolado, a terra triste, porque o trigo é planta? Sim, trigo está destruído. Isso não é uma praga na lavoura, não? O trigo está destruído, o mosto, que é de onde se tira o azeite, se secou e o óleo falta. Os lavradores, não é os crentes que não são dizimistas, não. Os lavradores se envergonharam, os vinhateiros, os que plantam a parreira uva, gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. O que é que tem de demônio nisso, irmão? A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Uma praga na lavoura, numa nação de agricultores. Fica de pé, igreja. Agora, pegar um versículo desse, isolar do contexto, e dizer sem citar um versículo bíblico, chamando esses bichos aí que comeram essa lavoura de demônio, é falsificar a palavra de Deus. E quem falsifica a palavra de Deus não é nascido de Deus.
Deu para entender, meu filho? Tem alguma coisa aí que você não entendeu? Ou você ainda está achando que devorador é demônio? Porque se for, meu irmão, ele sai em nome de Jesus. E se tiver o espinhaço mais grossinho, sai com jejum e oração. E o nome de Jesus é a vida no altar. Mas tem demônio que estão dizendo por aí que só sai com dízimo e oferta. E agora, com o que é que você fica? Com a palavra que liberta ou com a invenção dos homens? Com a falsificação dos homens. Por quê? Porque essa falsificação dá lucro. Essa falsificação aí, filho, rende dinheiro. Essa falsificação aqui vira carro importado. Essa falsificação vira sítio, vira fazenda, vira mansão. Essa falsificação dá lucro aqui na terra, mas não vai levar ninguém para o céu. Amém. Vamos encerrar, eu peço desculpa, passei. Você perdeu tempo? Você aprendeu uma coisa que você nunca tinha ouvido.